Olá! Voltei aqui pra gente fazer mais uma amostra em crochê. Já vou começar essa amostrinha aqui, já separando o fio. Eu vou usar um fio duplo novamente, que eu acho que dá pra visualizar melhor no vídeo. Mas você pode usar o fio que você tiver aí, é mais pra treino mesmo. Então, eu vou pegar aqui uma agulha 4,5 e vamos dar início aqui. Vou deixar um pedaço aqui de fio considerável, mesmo que eu não vá fazer arremates, mas só pra gente ir praticando. E eu já tenho esse costume de deixar um pedaço considerável de fio. Vou laçar o fio aqui na agulha, fazer o nó inicial. E agora eu vou começar a fazer as correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou fazer o total de 41 correntinhas. E aqui eu finalizei as 41 correntinhas. E dessas 41 correntinhas, aqui, a primeira que tá aqui, né, é uma separação. E as 3 que estão na sequência é a altura do ponto que a gente vai fazer aqui. E vamos pular mais 3 correntinhas para começar a fazer o ponto, desenhar ele nessa outra correntinha aqui. Eu vou explicar melhor. Aqui nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 correntinhas. Então, nessa 8ª correntinha, eu vou laçar o fio e vou fazer um ponto alto aqui. Na sequência, eu vou fazer no mesmo pontinho aqui, na mesma correntinha, vou fazer mais 2 pontos altos. Então, aqui eu fico com um total de 3 pontos altos na mesma correntinha de base. Vou fazer uma correntinha, pulo 2 pontos de base, 2 correntinhas aqui, e na terceira eu coloco um ponto alto. Faço mais uma correntinha de separação, laço o fio e pulo aqui mais 2 correntinhas. E na terceira, eu vou fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos. E todos saindo da mesma correntinha de base. Agora, novamente, eu faço uma correntinha de separação, pulo 2 pontos de base e no terceiro eu coloco um ponto alto. Faço mais uma corrente de separação, pulo 2 de base e no terceiro eu volto a fazer os 3 pontos altos, saindo do mesmo ponto de base. E eu vou seguir da mesma forma até o final da carreira. Eu faço uma correntinha de separação, pulo 2 pontos de base e vou fazer um ponto alto. Depois eu faço mais uma correntinha de separação, pulo 2 de base e faço 3 pontos altos no mesmo ponto de base. E vou seguindo essa sequência até o final da carreira. E aqui está prontinha a primeira carreirinha dessa amostra. Aqui eu iniciei com as correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto, e finalizei também com
o ponto alto no final. Agora eu vou virar o trabalho e vou subir aqui 5 correntinhas. Aí aqui eu laço o fio e aqui eu vou começar a fazer em cima desse ponto alto aqui, desse bloquinho de 3 pontos altos, eu vou começar a fazer um ponto alto. E vou parar aqui na metade. Vou laçar o fio, vou começar no próximo ponto alto também, começar a fazer um ponto alto e paro aqui na metade. Laço o fio mais uma vez e vou fazer a mesma coisa no terceiro ponto alto aqui de base. Parei aqui. Aqui eu vou laçar o fio e vou tirar tudo de uma vez. E aqui eu fiz o oposto do que está aqui embaixo. Então aqui ele começa, aqui a base do ponto alto, ela tá toda junta num ponto só. E aqui a finalização dela, o topo dela, está todo junto também em um pontinho só. Então essa base aqui de cima vai ficar igual essa de baixo. E aqui embaixo, lembra que a gente pulou 2 pontos para fazer a separação entre eles. Então a gente pulou 2 correntinhas aqui. Então aqui eu também vou fazer 2 correntinhas de separação. Faço 2 correntinhas e um ponto alto sobre o ponto alto que está sozinho aqui na carreira anterior. Faço mais 2 correntinhas e aqui eu vou repetir o mesmo desse começo. Vou começar a fazer um ponto alto em cima de ponto alto do primeiro, igual do segundo, igual do terceiro também. E aí quando eu fico com as 4 correntinhas aqui, as 4 laçadinhas, né, aqui, eu pego o fio e puxo tudo de uma vez. E aqui eu continuo da mesma forma, coloco 2 correntinhas de separação e um ponto alto sobre o ponto alto de base. Então, onde tem ponto alto da carreira anterior, eu faço um ponto alto em cima também. E vou separando aqui por 2 correntinhas em cima. E onde tem um bloquinho de 3 pontos altos, eu faço o começo de cada ponto alto em cima de cada um deles e finalizo os 3 juntos aqui no topo. Vou seguir essa carreirinha dessa mesma forma e já volto com vocês. E assim ficou essa segunda carreirinha. Aqui no final dela, eu fiz as 2 correntinhas, vou laçar o fio. Aqui na base dela, eu pulo 2 correntinhas e na terceira eu faço o ponto alto. E aí ele começa e finaliza com ponto alto. Ou ponto alto ou correntinha que faz a vez desse ponto alto. Agora eu vou virar o trabalho. Aqui eu vou subir uma correntinha. E nesse mesmo ponto alto aqui de base, eu vou fazer um ponto baixo. E para cada pontinho da carreira anterior, eu vou colocar um ponto baixo também. Aqui eu vou, em vez de colocar no meio do ponto, eu vou colocar aqui nesse buracão que se formou. E como aqui tem 2 correntinhas, eu vou colocar 2 pontos baixos. Aqui é a base desses 3 pontos altos, então ele só tem um espacinho aqui em cima. Então aqui em cima eu vou colocar, pegando nas 2 alças, um ponto baixo também. Aqui, como são 2 correntinhas,
eu coloco 2 pontos baixos. E onde tem um ponto alto de base, eu pego nas 2 alcinhas e faço também um ponto baixo. E essa carreira vai ser assim, ela todinha de ponto baixo. E aí eu faço ela inteira e já volto com vocês. E assim ficou essa carreirinha. Aqui no final dela, eu fiz os 2 pontos baixos, aqui nesse espação, e a última eu peguei no meio do ponto baixo, que aqui é como se fosse um ponto alto. Então, peguei no topo delas, dessas 3 correntinhas, coloquei no topo o ponto baixo aqui. E agora eu vou virar esse trabalho novamente. E eu vou repetir aqui essa carreirinha aqui de baixo, a primeira carreirinha. Porém, esse desenho aqui, ele vai ficar intercalado, ele não vai ficar em cima desse. Então, para fazer ele intercalado, eu vou subir aqui 3 correntinhas, que vai fazer a altura de um ponto alto. Vou laçar o fio, e aqui nesse primeiro ponto baixo aqui da carreira anterior, eu vou colocar um ponto alto. E aí fica como se fossem 2 pontos altos juntos. Vou fazer uma correntinha de separação, já laço o fio na agulha, pulo 2 pontos e no terceiro eu coloco um ponto alto. E aí ele vai ficar logo acima desse desenho que nós fizemos aqui embaixo. Faço mais uma correntinha, pulo novamente 2 pontos de base, no terceiro eu coloco ponto alto. E nesse caso, como eu tô logo acima do ponto alto, que é sozinho, e esse é intercalado, então nesse ponto aqui eu vou fazer mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E assim o desenho vai intercalando. Só aqui no início que a gente só colocou 2, porque ele precisa acabar retinho aqui. Então, aqui eu coloco mais uma correntinha, pulo 2 pontos de base e no terceiro eu coloco apenas um ponto alto. Porque aqui embaixo já tem os pontos em conjunto, então aqui, como é intercalado, quando tem um ponto alto só, eu coloco 3, e quando tem os 3 aqui embaixo, eu coloco um em cima. Faço mais uma correntinha, pulo 2 de base, e aqui onde tem só um ponto, eu coloco os 3 pontos altos. E assim eu vou seguir até o final da carreirinha. Finalizei aqui mais uma carreirinha. Vou virar o trabalho. Ah, lembrando que aqui, no final dessa carreira, no último pontinho aqui de base, o ponto baixo, eu coloquei 2 pontos altos, e foi assim que eu finalizei essa carreirinha. Da mesma forma que ela iniciou aqui, com 2 pontos altos. Então, agora sim, eu viro esse trabalho, e eu vou repetir essa segunda carreirinha aqui que eu já tinha feito. Virando o trabalho aqui, eu vou subir apenas 2 correntinhas, vou laçar o fio, e pulo esse primeiro ponto aqui de base, no segundo eu faço um ponto alto.
Aí aqui eu vou fazer 2 correntinhas de separação. Em cima do ponto alto que tá sozinho, eu coloco um ponto alto. Coloco 2 correntinhas de separação. E aqui em cima desses 3 pontos, desse bloquinho de 3 pontos altos, eu começo a fazer o ponto alto e paro. Faço isso nos outros 2 pontos também. E quando eu tô com as 4 argolinhas aqui na agulha, eu laço o fio e tiro tudo de uma vez. Então, como essa carreira é o complemento, essas duas aqui, as 2 primeiras, elas são complementares. Então, aqui eu não faço intercalado. Eu vou fazer intercalado depois a partir da carreirinha de pontos baixos. Aí eu vou intercalar esses com esses daqui. Então, aqui eu sigo da mesma forma com 2 correntinhas de separação e ponto alto sobre ponto alto. Coloco 2 correntinhas e onde tem um bloquinho de 3 pontos altos, eu começo a fazer o ponto e paro na metade. Faço isso as 3 vezes aqui. E quando eu tô com as 4 argolinhas na agulha, eu laço o fio e tiro todos juntos. Então, eu vou dar continuidade aqui nessa carreirinha, dessa mesma forma, e volto no final dela junto com vocês. E aqui está, já estou finalizando essa carreirinha. E aqui no finalzinho da carreira, nós temos os 2 pontos altos, um feito pelas correntinhas e outro é ponto alto mesmo. Então, aqui nesse ponto alto, eu vou começar a fazer o ponto, um ponto alto aqui em cima também, faço a metade, laço o fio e aqui no topo dessas correntinhas, eu coloco também a metade de um ponto alto. Então, eu faço isso 2 vezes, laço o fio e tiro tudo junto. E assim fica essa carreirinha. Vou virar o trabalho e aqui vai ser a repetição da carreira de pontos baixos. Então, aqui eu faço uma correntinha e aqui, já nesse primeiro ponto aqui, eu já coloco um ponto baixo. Aqui nesse espaço onde tem 2 correntinhas, eu coloco 2 pontos baixos. No espaço onde tem ponto alto, coloco um ponto baixo. Nas correntinhas, eu coloco 2 pontos baixos. E aqui também, nesse topo desses 3 pontos altos, finalizados juntos, eu também coloco um ponto baixo. E aqui eu vou dar sequência na carreira todinha, feita com pontos baixos. E a partir daqui, eu já tô na carreira número 6 dessa amostra. Então, a partir daqui é repetição, e a repetição que eu já fiz aqui, já mostrei pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode voltar ao vídeo e vendo qual a sequência. Então, a próxima carreirinha vai ser essa primeira, aqui de baixo, a seguinte vai ser essa segunda e a terceira é sempre de pontos baixos. Então, eu vou fazer essa repetição desses bloquinhos até eu chegar ao total de 10 carreirinhas. Então, quando eu finalizar a minha aqui, eu trago essa amostra pronta para finalizar junto com vocês. Bom, e no final eu acabei construindo 12 carreirinhas, porque aqui acaba formando um bloquinho de 3, que são diferentes, né? 3 carreirinhas diferentes. Ao invés de subir 10 carreiras, eu subi 12 carreirinhas. E assim ela fica mais completinha. Bom, e essa foi mais uma amostra que eu trouxe aqui para construirmos juntas.
Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês. Me diz aqui embaixo o que você achou, se tiver alguma dúvida também. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!